Segunda Crônicas, capítulo 7, versículos 1 a 3. 2 Chronicles chapter 7 verses 1 through 3. Eu quero que você leia estes versículos, I want you to read these verses acreditando de que é possível. believing that it is possible. O que aconteceu What happened neste templo, in this temple, acontecer aqui hoje. for it to happen here today. Eu quero que você tenha fé I want you to have the faith na leitura da palavra, in the reading of the scriptures, porque eu vim orando because I have come praying, e sendo ministrado pelo Espírito de Deus, being ministered to by the Holy Spirit, de que isso é possível, that this is possible, de que o mesmo Deus que operou no Antigo Testamento, that the same God that operated in the Old Testament, no Novo Testamento, in the New Testament, Ele está aqui hoje. He is here today. Então nós vamos ler So we're going to e read, eu quero que você tenha fé. and I want you to have the faith. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. When Solomon had finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offerings and the sacrifices, and the Shekinah glory and brilliance of the Lord filled the house. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. The priests could not enter the house of the Lord because the glory and brilliance of the Lord had filled the Lord's house. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. When all the people of Israel saw how the fire came down and saw the glory and brilliance of the Lord upon the house, they bowed down on the stone pavement with their faces to the ground, and they worshipped and praised the Lord, saying, "For he is good, for his mercy and loving kindness endure forever." Você crê? Do you believe? Salomão orou Solomon prayed e o fogo desceu. and the fire came down. Ah, vamos orar, meus Let's pray. Levante a sua mão Lift your e hands vamos falar com o Senhor. and let us speak to the Lord. Pai, estamos na tua casa, Father, we are in your house. estamos na tua presença, We are in your presence. viemos te adorar, We have come to worship you. viemos buscar ao Senhor, We've come to seek you, render ao Senhor graças, to give you thanks, render ao Senhor glória, to give you glory, render ao Senhor honra. to give you honor. E eu peço em nome de Jesus And I ask in the name of que o Jesus Senhor manifeste a tua presença no nosso meio, that you manifest your presence in que our o teu midst, Espírito tenha liberdade, that your Holy Spirit may have free que a reign, tua glória enche esta casa, that your glory fills this house, que o teu poder enche esta casa, that your power fills this e que nós house, venhamos ser transformados pelo Evangelho de Jesus and Cristo. that the gospel may transform us. Fale conosco agora através da tua palavra. Speak to us through your word. Precisamos do Senhor, We need you, Lord. em nome de Jesus. In the name of Jesus. Quantos dizem amém? How many can say amen? Sente-se. The church may be seated. Eu creio que uma das intenções de Deus I believe that one of God's intentions para nós aqui nesta terra for us here on this earth é para que eu e você is so that you and I sejamos cheios da glória de Deus. can become filled with His glory. Eu vou falar de novo para você começar a pregar comigo. I'm going to say it again so that you can start preaching with Eu me. quero que você tenha fé na palavra que eu vou ministrar hoje. I want you to have faith in the word that I will minister Eu today. creio que uma das intenções de Deus I believe that one of God's intentions para nós que estamos aqui nesta terra for us that are here on this earth é nós sermos cheios da glória de Deus. is for us to be filled with His glory, Sermos cheios da glória de Deus. to be filled with the glory of Não God, só na hora do culto, not just in times of service, mas de domingo a domingo. but from Sunday to Sunday, Ser cheios na igreja, to be filled in the church, cheios em casa, filled at home, cheios no trabalho, filled at work, cheios na escola, filled at school, cheios neste lugar. filled in this A place. intenção de Deus God's intention é que nós venhamos ser cheios da sua is glória. that we come to be filled with His E glory. está na Bíblia isso. And it's in the Bible, De Gênesis a Apocalipse, from Genesis to Revelation, Deus manifestando a sua glória ao homem. God manifesting His glory to man,
man, Deus manifestando a sua presença ao homem. manifesting His presence to men. Está de Gênesis a Apocalipse. It's from Genesis to O Revelation. trono pertence a Ele. The throne pertains to O Him. domínio pertence a The Ele. dominion belongs to A Him. autoridade é dele. Authority is O His. poder é dele. The power is O His. céu está cheio da sua The glória. heavens are filled with His E glory. a terra também está cheia da sua The earth glória. is filled with His glory as A well. igreja cheia da sua The glória. church is filled with His E glory. o crente cheio da sua And the glória. Christian filled with His glory. É a intenção de Deus It's God's que intention nós venhamos ser cheios da glória dele. that we come to be filled with His E glory. Moisés pediu isso. And Moses asked for this. Moisés pediu a glória de Deus. Moses asked for the glory of E God. Deus manifestou a sua glória nesta terra. And God manifested His glory here on this No earth. Antigo Testamento, In the Old Testament, nós vemos a sua glória manifesta we see His glory manifested através de alguns sinais. through signs. A glória vinha como fogo. The glory would come as fire. A glória vinha como água. The glory would come as water. A glória vinha como nuvem. It would come as a cloud. Ela vinha como pão. It would come as bread. Ela vinha através do conhecimento. It would come through knowledge. Ela vinha como luz. It would come as light. Ela vinha como brilho. It would come as a shining. Ela vinha como pedras preciosas. It would come as precious stones. Mas dia, But there's one day, esta glória manifesta. this manifested glory, Ela se fez carne. it became flesh E ela habitou entre nós. and dwelt among E a us. Bíblia diz que nós vimos a sua And the glória Bible says that we have seen His como a glory glória do unigênito do Pai, as the only begotten Son of God, cheio de graça e verdade. filled with grace and truth. E o nome desta glória And the name of this é glory Jesus is Cristo. Jesus É Christ. Jesus Cristo. Is Jesus Então Christ. quando a Bíblia diz So when the Bible que nós says devemos ser cheios da glória de that we Deus, should be filled with the glory of o que God, Deus está falando what God is é saying que nós devemos ser cheios de is Cristo, that we should be filled with Christ, cheios do Evangelho, filled with the gospel, cheios do poder, filled with the power, cheios da graça, filled with grace, cheios da misericórdia, filled with mercy, cheios de milagre, filled with miracle, cheios de vinho novo, filled with new wine, cheios de renovo. filled with E eu renewal. profetizo hoje para esta And I casa, prophesy for this house, Deus vai descer aqui God will come down here através do Evangelho de Cristo through the gospel of e Christ encher a tua vida. and fill your life. A Bíblia diz que o povo adorou, The Bible says that the people worshipped, que o povo orou that the people prayed, e que o fogo do céu desceu that the fire of heaven came e down consumiu o sacrifício, and consumed the sacrifice, consumiu a adoração and consumed the e a worship, glória. and the E glory Cristo in Christ encheu a terra. filled the O earth. fogo desceu, The fire came down, mas tocou o sacrifício, but it touched the sacrifice. tocou a adoração. It touched the O worship. fogo não desce para tocar qualquer The coisa. fire does not come down to just O touch fogo anything. desce The fire comes para down tocar o teu to sacrifício, touch your a sacrifice, tua adoração. to touch your worship. Quantos aqui vieram adorar a Deus? How many here came to worship the Então Lord? dê a Ele o sacrifício da tua So adoração. give Him the sacrifice of Que your eu worship. garanto para você Because I can guarantee que o you fogo vai that descer, the fire will come vai down consumir It will consume. e vai te transformar. and it will transform you. A Bíblia diz que eles adoravam The Bible says that they would worship e eles se encurvavam. and they would bow down. Oh, que temor, How much humility, que reverência, what reverence, que coisa linda diante do Senhor. how beautiful is this before E the eles Lord. louvavam And they would worship e reconheciam and would de recognize que Deus é bom that God is good e que a sua benignidade and that His loving kindness, ela dura para sempre. it endures forever. Oh, nós só precisamos reconhecer We just need to de recognize que Ele é bom. that He is good. Deus é bom. God is good. E a Bíblia diz And the Bible says, que eles adoravam de uma forma and that they would worship in such a way aonde a glória enchia aquela casa where the glory would fill that e house, que os sacerdotes and that the priests, eles não conseguiam permanecer de pé and that they couldn't even remain standing de tanta glória. from so much E eu glory. tô pedindo para o Senhor And I am asking God encher esta to casa fill this house com esta mesma glória, with this same glory, aonde ela venha nos constranger, where it can come and constrain us. No,
to make us to make uncomfortable, us uncomfortable, fazer a gente de uma forma to make us in such a way onde nós venhamos perder as nossas forças where we can come and lose our own strength de uma maneira tal, in such a way por causa da glória do Senhor. because of the glory of God. E eu venho aqui hoje I have come here today dizer para você to tell you all de que esta glória that this glory, ela vai se manifestar, it will manifest aqui neste itself lugar. here in this porque place, este lugar because this é place casa de Deus. is the house of the Lord. Agora presta atenção. But now pay attention. A Bíblia diz The Bible says que a glória encheu a casa. that the glory filled the house. A glória encheu a casa. The glory filled the house. Casa, House, templo, temple, igreja, church, pessoas. persons. É isso que Deus enche. This is what God fills up. A glória precisa de lugar The glory needs a place para encher. for it to fill. Amen. A glória encheu a casa. The glory filled the house. Encheu. It filled. Moisés pediu para ver a glória. Moses asked to see the glory, E a glória passou. and the glory passed. Moisés pediu pequeno. Moses asked for little. Ele pediu para ver. He asked to see. Mas a intenção de Deus But God's intention é encher. is to fill. Se você quer só ver, If you just want just to see, você vai ver. you will just Vou te see. mostrar ela agora. I'm going to show you right now A glória de the Deus. glory of God. Tem algum crente aí do seu lado? Is there a Christian here beside you? Ele está cheio da presença de Cristo. He is filled with the presence of Christ. Dá uma olhadinha do seu lado direito ou do seu lado Look esquerdo, to your left and to your right, que você vai enxergar a glória de Deus and you will see the glory of God dentro deles. within them. Agora Deus não veio aqui só para te mostrar a glória. But now God has not only come here to show you the glory, Ele veio aqui para te encher He has desta come here to glória, fill you with this glory, encher desta to presença. fill you with this Ele presence. veio aqui para colocar a glória dentro de você. He's come here to place glory within you. Quantos aqui querem ser templo da glória de How many here Deus? want to be a temple of the glory of God? E Deus enche esta casa, And God fills up this house, a casa que Salomão fez. the house that Solomon built. A Bíblia diz que ele encheu, The Bible says that he filled it, que Deus encheu. that God filled it. Mas antes de Deus encher, But before God filled it, Salomão precisou construir. Solomon needed to build it, Construir esta casa. to build this house. Jesus disse que nós seríamos revestidos de poder, cheios do Espírito Santo. Jesus said that we would be dressed with power, filled with the Holy Spirit. Mas antes dele falar isso, ele disse que ele iria edificar uma igreja. But before that, he said that he would edify his church, Que ele iria edificar uma igreja sobre uma pedra. that he would build up a church upon a rock, A revelação de quem Cristo é. the revelation of who Jesus is. E hoje nós somos cheios de Deus. And today we are filled with God, Mas somos templos edificados e construídos por Cristo. but we are buildings that are raised up and edified by Christ. Somos igreja. We are church. Somos templo do Espírito Santo. We're the temples of the Holy E Spirit. eu fiquei pensando, And I sat there thinking, por que a glória encheu esta casa? why did glory fill this house? Por que Deus respondeu Why did God respond? depois da sua oração e da sua adoração, After the prayer and after the worship, com fogo descendo do céu? as the fire coming down from heaven? Por que tudo isso aconteceu? Why did all of this happen? E o Espírito de Deus And the Spirit of God me levou a dar uma analisada, brought me to analyze, dar uma estudada to study a little bit na construção daquele templo. in the construction of that E temple, começou a ministrar no meu coração and began ministering in my heart de que tudo começa na construção, that everything starts with construction, na edificação. in the edification, E the building up. como os fundamentos And with the foundations, de uma construção eles são importantes. the foundation for a construction is Ou important. seja, a glória não se manifesta em qualquer casa. Or the glory just does not manifest in just any house. Depende muito da sua construção. It depends a lot on your construction. Tem gente que acha que Deus está em todos os lugares. People think that God is in all places. A presença está em todos os His lugares. presence is in all Mas places.
a manifestação da glória but the manifestation of His glory, depende muito da construção, it depends heavily on the construction, da edificação, the edification, dos fundamentos, of the foundations, do templo. of the temple. Eu fui dar uma olhada. I went to go look, Eu quero compartilhar com vocês and I want to share with you all algumas coisas que o Espírito de Deus ministrou no meu coração. a few things that the Holy Spirit ministered in my heart. Eu vou começar a pregar agora. Now I'm going to start preaching. Quem construiu o templo foi Salomão. The one who built this temple was Solomon. Quem projetou o templo foi Davi. Oh, I love that. Who projected the temple was David. Saiu do coração do pai It came from the heart of the Father, e foi construído pelo filho. and it was built by the Son. Do coração do pai, From the heart of the Father, executado pelo filho. executed by the Son. E este templo, In this temple, presta atenção, isso aqui é muito importante para você. pay attention because this is very important for you. Vou te ensinar algo que está sendo esquecido hoje, I'm going to teach you something that has been forgotten today, mas é muito importante. but it's very important. Este templo construído por Salomão This temple built by Solomon, teve o mesmo padrão, it had the same standard, had the same standard do tabernáculo, of the tabernacle, pátio, courtyard, lugar santo a holy place, e santo dos santos. and the holy of holies. O templo que Salomão construiu The temple that Solomon built teve o mesmo padrão had the same standards do tabernáculo. as the tabernacle did. Salomão Solomon seguiu followed o mesmo modelo estabelecido the same model that was established por Deus by God para Moisés for Moses e também projetado and also projected por Davi. by O David. que eu quero te ensinar aqui? What do I want to teach you here? Salomão Solomon, respeitou he respected e honrou and honored a geração the generation passada. that came before him. Amen. Salomão Solomon, não pisou he did not step e não olhou de cima para baixo and did not look from above to below naquilo que Davi havia projetado in what David had e projected naquilo que Moisés havia executado. and what Moses had executed. Salomão respeitou Solomon respected aquilo que Deus what God tinha colocado had placed no coração de Moisés in the heart of e Moses no coração de Davi. and in the heart of O David. que eu estou querendo dizer para você? What am I trying to tell you here? Salomão Solomon, não inventou absolutamente nada. he didn't invent Ele anything. simplesmente seguiu He simply followed aquilo que estava na palavra. what was within the word. Nós não precisamos We do not need criar moda, create a model buscar atrativos. to seek attractions. Tudo que Deus precisa Everything that God needs para estabelecer na sua igreja to establish His church está neste velho livro. is in this old book. Ele não buscou nada He didn't seek anything fora da palavra. outside of the word. Quando chegou a hora dele, When his time arrived, a vez dele, his turn, ele foi olhar para a palavra he went to go look in the word e foi ver o que os pais de antigamente fizeram. and see what his forefathers did. Você sabe por quê? Do you know why? Tem algo que não mudou. There is something that has not changed. Tem gente querendo mudar. People want to change it, Mas eu vou falar bem claro aqui para você. but I'm going to speak it very plainly here to you. Jesus é o mesmo ontem, Jesus is the same yesterday, hoje today, e eternamente. and forevermore. Amen. Esse livro aqui, This book right here, ele vem funcionando it has come working desde a sua criação. since its creation. Ele não muda. It does not change. Você não precisa colocar uma vírgula a mais, You don't need to add an extra comma nem tirar uma vírgula. and not even remove one. Ele funciona It works palavra por palavra. word for word. A fórmula The formula está aqui. is in here. O mundo muda, The world will try to change it. as coisas passam, Things will pass. as coisas envelhecem, Things will grow old. mas essa palavra, But this word, ela permanece it remains para sempre. forever. Amen. Eu quero te ensinar a construir um templo I want to teach you how to build a temple para ser cheio da glória.
in order for it to be filled with the glory. Então você precisa respeitar You need to respect aqueles que passaram por aqui, those that have already passed through here, aqueles que vieram antes da gente. those that came before us. Nós precisamos respeitar. We need to respect. Se hoje nós temos uma estrada, If uma highway, if today we have a highway, é porque um dia alguém pavimentou. it's because one day someone paved it before E us. se um dia alguém conseguiu pavimentar, And if that person was able to pave é it, porque um dia alguém abriu o caminho. it's because another person went and opened the way. E se um dia alguém conseguiu abrir um caminho, And if one day someone was able to open the way, é porque alguém um dia chegou aqui primeiro. it's because one day someone came and established the way. Pode adorar. You can worship. Será que você pode Could you perhaps adorar ao Senhor por alguns segundos? worship the Lord for a few seconds? Ele é o primeiro, He is the first. Ele é o último, He is the last. Ele é o alfa, He is the Alpha. Ele é o ômega, He is the Omega. Ele é o princípio, He is the beginning. Ele é o fim, He is the end. Ele é tudo. He is everything. Eu sinto Ele aqui neste lugar. And I feel Him in this place. Eu sinto o Senhor aqui neste lugar. I feel the Lord here in this place. E a Bíblia diz no capítulo 2, And the Bible says in chapter 2, no versículo 1, in verse 1, que Salomão that Solomon determinou edificar uma casa ao nome do Senhor. he decided to build a house for the name of the Lord. E Deus começa aqui a preparar o seu povo And here the Lord begins to prepare His people para a ideia for the idea de templo. of a temple. Templo. A temple. Saindo um pouco da ideia de tabernáculo, Leaving a little bit the idea of a tabernacle indo para a ideia de templo. and moving into the idea of a temple. E eu quero que você enxergue esta construção deste templo And I want you to see this construction of this temple de duas formas. in two ways. Igreja, Church, nós. us. Templo, Temple, eu. me. Amen. Igreja, Church, nós. us. Isso aqui, ó. This right here. Templo, Temple, eu. me. Existe uma diferença muito grande There is a great difference entre igreja between church e templo. and temple. Igreja, Church, nós. us, Corpo de Cristo. the body of Christ. Eu não sou igreja sozinho. I am not a church by myself. Eu sou templo. I am a temple. E quando você olha para o tabernáculo, And when you look at the tabernacle, você vê pátio, you see the courtyard, você vê lugar santo you see the holy place, e você vê santo dos santos. and you see the holy of holies. Quando você olha para este templo, When you look at this temple, você vê pátio, you see courtyard, você vê lugar santo you see the holy place, e você vê santo dos santos. and you see the holy of holies. Era um templo It was a temple com 3 áreas with 3 areas divididas, divided, igual eu e você. just like you and I. Pátio, Courtyard, lugar santo holy e place, santo dos santos. and the holy of O holies. pátio fala do meu corpo físico. The courtyard speaks of my physical body. O pátio era a área visível a todos. It's the visible part seen by everyone. O meu corpo é visível a todos. My body is visible to everyone. E é isso que o pátio fala quando se fala de mim de templo. And this is what the courtyard speaks of when it speaks of me as a temple. O lugar santo entrava só os sacerdotes The holy place only the priest would go para into trabalhar, to work, para cuidar dos utensílios, to take care of the utensils, para cuidar do pão, to take care of the bread, para cuidar das lâmpadas, to care for the lamps, para cuidar do incenso. to care for the incense. E o lugar santo In the holy place, fala
fala da minha alma. It speaks of my soul. Só alguns me conhecem. Only a few know me. Vejam o meu sentimento. They know my emotions, A minha vulnerabilidade em meio a um serviço. my vulnerability in the midst of a Os service, meus altos e baixos. my highs and lows, E o Santo dos Santos and the Holy of Holies. fala do meu espírito. It speaks of my spirit, Porque ali é só o sumo sacerdote que entra. because there it's only the high priest É that can só o go in. Senhor que conhece o meu It's espírito. only the Lord that knows my Não é spirit. revelado a ninguém. It's not revealed to É algo anyone. meu e do Senhor. It's mine and His. Corpo, Body, alma soul, e espírito. and spirit. É muito importante. It's very important Você que é templo de Deus. for those of you that are temples of Cuidar God do teu pátio. to take care of your Cuidar do courtyard, teu lugar santo. to take care of your holy E place, cuidar do teu santo dos santos. and to take care of your Holy of Holies, Do teu corpo, of your body, da tua alma of your soul, e do teu espírito. and of your spirit. Agora presta atenção. But now pay attention. A ordem é The order o is espírito the spirit mandando na alma commanding on the e mandando soul no corpo. and then commanding on the E não ao physical. contrário. It's not backwards. Porque se o sacrifício Because if the sacrifice não fosse aceito lá no Santo dos Santos, was not accepted in the Holy of Holies, no espírito, the spirit, todo mundo morria. everybody else would have died. O lugar santo era afetado The holy place would be affected, e o pátio era afetado. and the courtyard would be E você affected. precisa cuidar. You need to take care of. Presta atenção. Pay attention. Seu culto Your service, não é só espiritual. it's not just spiritual. O seu corpo, Your body, a sua alma your soul, e o seu espírito and your spirit, precisam se envolver it needs to be involved na prática do culto também. in the practice of service as well. O físico, The physical, o material, the material, o financeiro, the financial, os sentimentos, the emotions, as lutas, the as battles, fraquezas, the weaknesses, as dúvidas the e o doubts, teu espírito. and your spirit. Tem tudo que vir aqui All of it has to come e here dobrar o joelho and bow the knee e adorar ao Senhor. and worship the Lord. Tem gente que fala assim: There are people that say like this: quando você entrar aqui, when you come in here, desconecta de tudo, disconnect yourself from everything. deixa os teus problemas lá fora. Leave your problems out there. Em outras palavras, In other a words, pessoa está falando para você the assim: person is telling you like this: deixa a tua alma lá fora, leave your soul out deixa o there. teu intelecto lá fora, Leave your intellect out deixa o there. teu físico lá fora, Leave your physical state deixa os out there. teus problemas financeiros lá fora. Leave your financial problems out there. Culto que é bom, A good você service, pega todas as tuas dificuldades, you take all of your difficulties, todas as tuas lutas, all of your com battles, cura ou sem cura, with healing or no healing, você faz dobrar o joelho diante you do make Senhor. it bow the knee before the Lord. E no capítulo 2, And in chapter 2, Salomão determina. Solomon decides. No capítulo 3, In chapter 3, e começou Salomão a edificar a casa. then Solomon began to build the house. Salomão começa. Solomon begins. Existe uma diferença muito grande There's a big difference entre falar, in between speaking, capítulo 2, chapter 2, e começar, and to begin, capítulo 3. chapter 3. Tem gente que não sai do capítulo 2. There are people that do not leave chapter 2. Falam muito They talk a lot e não fazem nada. and do nothing. Vem aqui, They come here, escuta a palavra, they hear the word, fala agora vai. and they say, now go. Sai daqui Leave here, e já esquece tudo and they already forget everything que disse que ia fazer. that said that they would do. Hoje eu vim mexer com você, Today I came to agitate you pra você sair do capítulo 2 for you to leave chapter 2 e ir pro 3. and enter into chapter Porque se você 3. não for pro 3, Because if it's not for 3, você não vai chegar no 7. you will not get to 7. Oof. Tem gente que tá há anos There are people that have been for years preso no 2. stuck in chapter 2. Eu vou fazer, I'm going to do it. eu vou orar, I'm going to pray. eu vou me envolver, I'm going to get eu vou involved. buscar, I'm going to seek. eu vou construir, I'm going to build. mas não consegue sair do 2 But they can't get out of chapter 2 e executar o 3. and execute chapter 3.
Você não vai conseguir ser cheio desta glória. You will not be able to be filled with this glory. O capítulo 7 jamais vai ser uma realidade na sua vida. Chapter 7 will never be a reality in your life Se você não começar o capítulo 3. if you don't start with chapter 3. E no capítulo 3, And in chapter 3, a Bíblia diz que Salomão começou a construção do templo. the Bible says that Solomon began to build the house. E aonde que ele começou? And where did he begin? Em um monte chamado Moriá, On a mountain called Moriah, lugar de sacrifício. a place of Foi sacrifice. lá que Abraão ofereceu Isaque ao Senhor. That is the place where Abraham offered Isaac to the Lord. E era lá também onde estaria localizado Gólgota. It's also the place where Golgotha would end É up. onde estaria o Calvário. That's where Calvary would end A up being. cruz de Jesus The Cristo. cross of Jesus. Todo o templo estabelecido por Deus Every temple established by God, começa no Calvário. it starts at Calvary. Dá glória, vai. Dá glória. Give a glory. Todo templo estabelecido por Deus Every temple established by God, começa com sacrifício. it begins with sacrifice. Começa com você oferecendo algo ao Senhor. It begins with you offering something to the Lord. O que você veio oferecer hoje a Deus? What have you come today to offer to the Lord? Como é que está o teu culto até agora, 11h40? Up until now, 11:40, how has your service Você been? já sacrificou alguma coisinha nesta 1 hora que nós estamos aqui? In this time that we spent together, have you sacrificed anything? Tudo que nós fazemos para o Senhor Everything that we do for the Lord, começa no sacrifício. it starts with Foi sacrifice. lá onde Salomão resolveu construir. That is where Solomon decided to build. Ele resolveu construir o seu templo He decided to build the temple em Cristo. in Christ. Amen. Vocês estão comigo? Are y'all with me? E no Calvário And on Calvary, tem sacrifício, there is sacrifice. tem dor, There is pain. tem autorrenúncia, There is self-renouncing. tem compromisso, There is commitment. tem dar um cálice que você não quer beber. There is a cup that you do not want to drink from. E muitas vezes o nosso culto aqui, And a lot of times our service ele here, tem limite. it has limits. Eu só dou aquilo que eu quero dar, I just give what I want to give. aquilo que eu me sinto confortável em fazer. What I feel comfortable in doing. Hoje nós somos a geração Today we are the que generation não sabe sentir dor, that does not know how to feel suffering and pain. que não sabe se sacrificar, That does not know how to sacrifice themselves. que não sabe andar uma milha a mais. That doesn't know how to walk a mile further. Hoje nós somos uma geração Today we are a generation que pregamos para nós mesmos that we tell de ourselves que eu posso oferecer ao Senhor that I can offer to the Lord do jeito que eu quiser. the exact way that I desire E não to. funciona assim não. But it does not work like that. Salomão Solomon, foi para o Monte Moriá. he went to Mount Moriah. Ele teve que subir um monte. He had to go up the mountain, Todo o material and all of the de materials uma construção de 10 bilhões de dólares of a construction that valued at $10 billion que levou 7 anos. that took 7 years. Ele fez subir um monte He made it go up the mountain todo santo dia. every single day. Seria muito mais confortável It would have been a lot more comfortable ele fazer no zero, no terreno, no andar zero. for him to start at the lower level. Mas ele resolveu partir para o sacrifício. But he decided to take the way of sacrifice. Porque culto bom Because a good service para Deus for God é culto com is sacrifício. a service that has sacrifice. Ele não abre mão He does not let go of do princípio do sacrifício. the principles of De sacrifice. Gênesis a Apocalipse. From Genesis to Revelation, Todo culto que se presta every service that is given tem sacrifício. has E sacrifice. o último sacrifício And the last foi sacrifice Jesus Cristo. was Jesus Mas Christ. depois disso, But after that, ele ainda exigiu sacrifício. he still exerted Agora oferece required você sacrifice, but now offers to you A sua vida your life como sacrifício vivo e santo as a living and holy sacrifice diante do Senhor. before the Lord. E ele começa a construção. And he begins construction. E Salomão constrói And Solomon builds sozinho. by himself. Sim? Yes? Não. No. A Bíblia diz, The Bible says no capítulo 2, in chapter 2, versículo 2, verse 2, que Salomão convocou that Solomon began to build
153 mil homens 153,000 men para construir esse templo. to build this temple. 153 mil 153,000 homens men para se dedicarem to dedicate themselves nos próximos 7 anos for the next 7 years para construir um templo. to build the temple. Você precisa parar de pensar You need to stop thinking que você é igreja sozinho. that you are a church by yourself. Salomão contou com 153 mil homens. Solomon counted on 153,000 men. E Salomão era um homem inteligente, And Solomon was an intelligent man. um homem sábio. He was a wise man. E ele queria construir um templo And he wanted to build a temple que fosse bem sucedido that was well taken care of aos olhos do Senhor. before the eyes of the Lord. E Jesus também disse And Jesus also said que ele iria construir uma igreja bem sucedida. that he would build a church that was taken care O of. que é uma igreja bem sucedida? What is a church that is well taken care of? Onde as portas do inferno não prevalecem contra ela. Where the gates of hell do not prevail against it. Igrejas que têm chaves do reino dos céus. Churches that have keys to the kingdom of heaven. Igrejas que quando ligam aqui nesta terra é ligado no céu, quando desliga aqui é desligado no céu. Churches that connect here are connected in heaven. That would disconnect here is disconnected in heaven. Isto é uma igreja bem sucedida. This is a church well taken care Uma of. igreja cheia da glória de Deus. A church that is filled with the glory of E God. Salomão chama esses 153 mil homens. And Solomon calls on these 153,000 E ele dá função a estes homens. and he gives a function to each of them. 70 mil homens, 70,000, eles seriam carregadores de cargas pesadas. they would carry the loads. 80 mil homens, 80,000 men, eles seriam cortadores de pedras. they would quarry stones. E 3.600 homens, And 3,600 men, eles seriam inspetores da obra. they would supervise the work. O que isso fala para mim? What does this tell me? E fala como que você constrói uma igreja. It tells me how do you build a temple. 70 mil carregadores de carga pesada. 70,000 to carry heavy loads. Você sabe o que isso fala? You know what this speaks of? 70 mil guerreiros na área da oração. 70,000 warriors in the area of prayer. Carrega a igreja na oração. They carry the church in prayer. Que carrega a igreja na oração. They carry the church in prayer. Deus precisa levantar nesta casa The Lord needs to lift up in this house carregadores de peso, carriers of heavy loads, guerreiros de oração. warriors of prayer. Eu tenho sentido falta I have felt a lack de guerreiros de oração aqui na terça, of warriors of prayer here on de Tuesday night, guerreiros de oração aqui na sexta. of warriors of prayer here on Toda a Friday night. igreja precisa ter Every church needs to have grupo de irmãos a group of brethren que carregam a igreja that carry the church na oração. in prayer. Eu sei que você ora, I know that you pray, mas tem aquele que sua orando, but there are those that sweat in prayer, aquele que se desgasta orando, those that waste themselves in aquele que o prayer, joelho ele se deforma de tanto orar. those that have deformed knees from so much prayer. E Salomão designou And Solomon designated 70 mil homens 70,000 men para carregar carga to carry these loads e 80 mil and 80,000 para cortar as pedras. to cut the stones. O que isso fala? What does this speak of? Discipulado, Discipleship, ensino, teaching, pregação, preaching, evangelismo. evangelism. Igreja precisa ter gente que ora, The church needs to have people that pray, precisa ter gente que ensina. that need to have people that teach, 3.600 and homens 3,600 men para serem inspetores da obra. to be supervisors of the work. Liderança, Leadership, gente que fica de olho na obra, people that look at the que work, comanda a obra. that command the work. Toda igreja estabelecida por Deus Every church established by God, tem oração, there's prayer, tem palavra there's word, e tem liderança. and there is leadership. Amen. Agora olhando para você, But now looking at yourselves como templo, as a temple, tem que ter oração, there needs to be prayer, tem que ter palavra, there needs to be e word, você tem que se autoliderar também. and you need to lead yourself as well. E durante esses 7 anos, And during this period of 7 years, eles foram sustentados they were sustained todos os dias. every single day. Eles comiam They would eat uma só comida, only one type of food, só cardápio. just one menu item. Você sabe o que eles comiam? You know what they would eat?
Está no versículo 10. It's in verse 10. Trigo, Wheat, cevada. 2:10. 2:10. 2:10. Oh, barley and wheat, Vinho wine e azeite. and olive oil. Todo dia. Every day. Trigo, Wheat, cevada, barley, vinho, wine, azeite. and oil. Você sabe o que é isso aqui? You know what this is? Trigo, Wheat, cevada, barley. palavra. Oh, wheat, Palavra. word, Vinho, wine, azeite, oil, espírito. spirit, Trigo, barley, cevada, barley, wheat, palavra. word, Vinho, wine, azeite, oil, espírito. Vamos lá. spirit, Trigo, wheat, cevada, barley, palavra. word, Vinho, wine, azeite, oil, espírito. spirit. O que Deus está falando para nós aqui? What is God saying to us O here? teu alimento diário. Your daily food, Trigo, wheat, cevada, barley, vinho, and oil, azeite, wine and oil, palavra, word, espírito, spirit, palavra, word, espírito, spirit, palavra, word, espírito, spirit, palavra, word, espírito. Se spirit. você ficar um dia If you stay one day sem palavra, without the word, sem espírito, without the spirit, você se enfraquece. you weaken yourself. Um dia. One day. Se você ficar um dia If you stay one day sem falar com o Espírito Santo, without speaking to the Holy Spirit, você se enfraquece. you weaken yourself. Mas vamos ser bem sinceros com nós mesmos. But let's be sincere with ourselves. Se você consegue ficar um dia If you are able to remain one day, spend one day sem falar com o Espírito Santo without speaking to the Holy Spirit e sem deixar a palavra falar com você, and without allowing the word to speak to you, você já está morto. you're already dead. Quem é casado aqui? Who here are married? Quem não é casado? Who is not married? Eu vou casar alguns hoje aqui, fica I'm tranquilo. gonna marry some of y'all here today. Para os casados vocês vão entender isso. For the married couples, you're gonna understand this. Se eu ficar um dia If I spend one day na mesma casa in the same house com a minha esposa, with my wife sem conversar com ela, without speaking to her, o nosso casamento our marriage já está morto. is already dead. Morto. Dead. Quando a gente namorava, When we were dating, a gente tinha uma prática we had a practice de ficar no telefone, to be on the phone. conversava, We would talk and talk, e depois não tinha mais o que falar, and then after we would have nothing else to say. mas ficava no telefone, But we would stay on the phone, escutando a respiração. just listening to each other breathe. Em julho, In July, nós vamos fazer 25 anos de casado. we're going to celebrate 25 years of marriage. E até hoje, Until today, until today, nós temos essa prática we have this practice de ficar no telefone, to be on the phone, calado. silent. A Nélia falou assim: Natalie said, por que vocês estão no telefone calado? "Why are you all on the phone without talking?" Porque eu não posso ir um dia sem escutar pelo menos o... Because I can't go a day at least without hearing her. Muitas vezes eu saio do culto aqui numa quinta-feira, Sometimes I leave here on a Thursday night after service ou numa terça-feira, or on a Tuesday night. eu entro no carro, I get in the car, eu ligo para ela. I call her. Hi, how are you? Hey, how you doing? Good. Como é que Tudo foi bem? o culto? Foi bom? How was the service? Was it good? Como é que tá em casa? Tudo bem? I'm at home, everything good? As meninas estão bem? The Tão girls bem? good? Tudo certo? Tudo Everything certo? all right? Isso levou o quê? 2 minutos. It took what, 2 minutes? Eu levo 15, 20 minutos para chegar em casa. It takes me 15, 20 minutes to get home. E o celular fica ligado. And the cell phone will be left on. Hoje é fácil, Today it's easy porque hoje você não paga por minuto because today you don't pay for minutes. usado.
back then, Mas eu cansei de apanhar do meu pai, but I used to get punished by my dad porque ele falava que eu ficava muito tempo no telefone com a Natasha. because he said that I would spend so much time on the phone with E Natasha. a conta do celular lá em cima, And the cell phone bill would be so high porque era cobrada por minuto. because it was charged by minutes. E ele falava: o que vocês tanto falam? And he says, what do you have so much to talk about? Nada. Nothing. O que você precisa todo dia? What do you need of every day? Pão, Bread, vinho wine, e azeite. and oil. Todo dia. Every day. Você precisa falar com o Espírito de Deus. You need to speak with the Spirit of God. Você precisa ir para a palavra You need to go to the Word de Deus. of God. E estes homens, And these men, eles constroem o templo. they build a temple, Uma casa grande. a great house. A Bíblia diz, The Bible says, no topo de uma montanha, on the top do of a monte, mountain, forrada com madeira, built with timber, coberta com ouro, covered with gold, adornada com pedras preciosas. adorned with precious stones. Ela também era adornada nas suas paredes, The walls were also adorned, as suas portas, the doors, as colunas cobertas com ouro, the columns were covered with gold, pregos pesados segurando toda a estrutura. heavy nails holding the structure together. Existia 2 querubins There were 2 cherubims que também estavam lá dentro. that were also within the E temple, o templo havia sido construído and the temple was built do jeitinho que Deus fez com a gente the same way that God did with us quando Ele nos formou. when He formed us. Mas estava faltando um item dentro deste templo. But there was an item that was missing in this temple. Ele estava prontinho, It was ready, mas faltava um item para trazer vida a este templo, but there was one item that was needed in order to bring life, para trazer sentido, to bring meaning, para trazer propósito, to bring purpose, para trazer direção, to bring direction, para trazer motivação. to bring motivation. No capítulo 5, versículo 1, In chapter 5, verse 1, Salomão ele traz para dentro do templo Solomon brings to within the temple a arca do concerto do Senhor. the ark of the covenant of the Lord. É o sopro It's the breath que traz vida. that brings life. E ele traz a arca. And he brings the ark, A glória the glory manifesta, manifested. ela só aparece It only appears em um templo in a temple onde a arca do concerto está. where the ark of the covenant is present. Quem que é a arca? Who is the ark? Jesus Cristo. Jesus Christ. Amen. E não é qualquer arca. And it's not just any ark. Lá em Êxodo capítulo 25, In Exodus chapter 25, a Bíblia diz que é uma arca de madeira de cetim, the Bible says that the ark of wood of acácia. acacia wood. É uma arca de madeira de cetim. It's an acacia wood, the ark. E eu fui estudar um pouquinho esta madeira. And I went to study a little bit of this wood. Essa madeira, ela nunca apodrece. This wood never rots out. Ainda que ela encosta naquilo que é podre, Even even though this wood touches up against what is rotten, ainda que ela encosta em alguma coisa que é podre, even though it touches something that is rotten, ela não apodrece. it itself does not Ela become não rotten. tem a capacidade de apodrecer. It does not have the capabilities of becoming rotten. E esta arca está aqui dentro. And this ark is in E here. o nome dele é Jesus And his Cristo. name is Ele Jesus. tomou sobre si as nossas He enfermidades. took upon himself our iniquities. Mas ele não ficou doente. But he did not remain Ele sick. nos curou. He healed us. Ele é o antídoto da nossa enfermidade. He is the antidote to our iniquities. E esta madeira, And this wood, esta madeira de acácia, this acacia wood, além dela nunca apodrecer, more than it just never rotting, ela também é achada somente em um terreno seco. it's also only found in a dry place. E Isaías profetizou And Isaiah de prophesied que o nosso Salvador, that our ele Savior, surgiria de um terreno seco. he would come from a dry land. E o exterior desta madeira And the exterior of this wood tem espinhos.
There was splinters. Da mesma forma que o nosso Salvador In the same way that our Savior foi coroado na cruz was crowned on the cross com uma coroa de espinhos. with a crown of thorns. Agora presta atenção. But now pay attention. Esta madeira que não apodrece, This wood that never rots, que saiu de uma terra seca, that came from a dry que land, tinha uma aparência com espinhos, that had an appearance with splinters and Presta thorns. atenção. Pay attention. quando ela fosse furada, When it was pierced, esta madeira de acácia, this acacia wood, uma substância grudenta, a sticky substance, saía de dentro dela. would come from within it. E esta substância, And this substance, até hoje, until today, ela é usada para curar feridas. is used to cure Ela é infirmities. usada para curar cortes. It's used to heal wounds. Ela é usada para curar machucados. It's used to heal injuries. Jesus foi ferido. And Jesus was injured, Dele saiu água e sangue and from within him water and para curar as blood came nossas out feridas, to heal our para iniquities, curar a nossa alma, to heal our para souls, curar o nosso físico, to heal our para bodies, curar o nosso espírito. to heal our E eu spirit. vim aqui hoje em nome de Jesus I've come here today in the name of Jesus profetizar a cura sobre a sua to vida. prophesy the healing over your life. Sabe por quê? Do you know why? Porque a arca do concerto Because the Ark of the Covenant está aqui. is here. E essa arca de madeira, And this Ark of wood, ela era coberta de ouro. it was covered with gold. Você sabe o que isso significa? You know what this means? A madeira The wood, fala do lado humano de Jesus it Cristo, speaks of the humanity of Jesus, Deus homem. God man. Mas o ouro But the gold, fala da divindade de Cristo, it speaks of his divinity, porque ele é Deus, because he is God, Deus encarnado, God incarnate, homem, man, mas Deus. but God. Amen. Você quer ver quem que é esse Cristo? You want to know, you want to see who this Christ is? Vai lá para Isaías. Go to Isaiah. Oh, aleluia. Isaías capítulo 53. Isaiah chapter 53. Versículo 2. Verse 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. For he grew up before him like a tender shoot and like a root out of a dry ground. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. He has no stately form or majestic splendor that we would look at him, nor handsome in appearance that we would be attracted to him. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and pain, and acquainted with grief, and like one from whom men hide their faces. He was despised, and we did not appreciate his worth or esteem him. Verdadeiramente, Truly, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. but in fact he has borne our griefs, and he has carried our sorrows and pains. Yet we assumed that he was stricken, struck down by God, and degraded and humiliated by him. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. But he was wounded for our transgressions, he was crushed for our wickedness. The punishment required for our well-being fell on him, and by his stripes we are healed. Esse é o Cristo que enche o templo, This is the Christ that fills the temple. é o Cristo que cura, This is the Christ that heals. é o Cristo que renova, He is the one that renews. é o Cristo que salva. He is the one that saves.